Boa tarde, caríssimos. Salve Maria. Hoje a gente vem com a formação do Akinat, né? Tomismo. Talvez isso explique o público. Mas nós vamos tratar hoje dos erros contra a fé e a razão. A gente veio numa formação... A última formação do Akinat, Thiago, foi você que deu, não foi? Foi fé e razão, não foi? Exatamente. Agora a gente vai ver os erros contra a fé e a razão. Que, se por um lado, alguns eram muito mais comuns, pelo menos do jeito que eles se apresentaram no início do século XX ou no final do século XIX, até que muitos dos manuais dessa época, eles tratam desses erros em específico, né? Hoje, eles vestiram novas roupas, né? Se apresentam-nos de nova maneira e também surgiram outros a partir deles. Nós vamos tratar deles aqui, né? Agora, o importante é saber, né, bom, primeiro que todos aqui me conhecem já, mas, o importante é saber desde o princípio que, partindo do princípio da formação do Iago também, né, que a razão e fé, nós sabemos, nós católicos, são dois luzeiros, né, que nos indicam o caminho da verdade. São dois guias, né, da verdade. Então, e por serem tão importantes, eles foram os principais alvos. Eu coloco aqui, inclusive, um texto de divulgação dos demônios, nós sabemos, e dos homens mal intencionados, né? Muitas vezes influenciados, algumas vezes, pelos demônios. Então, cabe a nós buscarmos, né? Mais do que em qualquer tempo, uma firme instrução na doutrina e na sólida filosofia, para nos protegermos a nós e as pessoas que estarão submissas a nós com o passar dos tempos, sejam nossos futuros filhos, sejam nossos futuros fiéis paroquianos, caso alguém aqui vire padre ainda, só Deus sabe, ou até mesmo sejam nossos alunos, etc., né? Porque nós não vivemos mais na cristandade, nós não temos um aparato para nos proteger exteriormente tão forte como antigamente. Então, cabe a nós, como dever de Estado, não estudar exaustivamente, né? Porque isso cabe aos filósofos, aos estudiosos, mas ter uma boa base, né? Para identificar o erro com facilidade. Então, assim, agora eu vou fazer o método Paulo Freire aqui. Queria perguntar para vocês, o que é que vocês acham de quais são os principais erros contra a fé e a razão que vocês vivenciam no dia a dia? Se vocês irem lembrando de alguns, não precisam dar termos específicos, não. Gabriel, alguém? Emocionalismo. Pronto, emocionalismo. Sentimentalismo, né? Exatamente, relativismo. Oi? Relativismo, né? Isso aí. Então, assim, constantemente nós estamos lidando com pessoas que não são filósofas, obviamente, provavelmente nunca estudaram nada sobre o que elas acreditam, mas que elas vivem da propaganda, né? Então foi propagado isso para elas de alguma maneira e infelizmente elas estão nesse erro, né? Nessa ignorância. Mais do que elas mal sabem é que existe todo um sistema filosófico de vários autores por trás das ideias dela. Bom, mas prosseguindo, tudo que vocês falaram está de alguma maneira no que eu vou tratar hoje. Então cumpre, né? Antes de mais nada, a gente elencar os principais erros contra a fé e a razão que vão ser tratados hoje, segundo o magistério da igreja e a boa filosofia. São eles, isso não é uma lista exaustiva, mas eu acho que é uma boa lista para o que vai ser tratado, né? Agnosticismo, e aí eu coloquei, entre parênteses, ligado ao agnosticismo, fideísmo, ceticismo e modernismo. Esses erros eles eram muito presentes e muito mais robustos no início do século XX, certo? Depois temos ateísmo, cientificismo, relativismo, hedonismo e niilismo. Só a coroa da desgraça, né? Lê, está gravando? Perfeito. Então, assim, vou começar pelo agnosticismo, que, aliás, é muito comum nos dias de hoje. Não da forma robusta como se apresentou, tanto que o Concílio Vaticano I teve que condenar. Porque antigamente as pessoas eram um pouco mais inteligentes, né? Mesmo as pessoas mais no erro, elas estudavam os erros delas, né?
Mas hoje a gente vê muitos agnósticos. Então, aquela pessoa que fala, como vocês já ouviram, né? Eu não acredito em Deus, mas também não vou julgar quem acredita, me abstenho, né? Não sei dizer, acho que Deus está muito longe para a gente julgar, né? Mas assim, dando uma definição mais precisa, né? A gente poderia definir o agnosticismo como uma certa doutrina que ela reputa inacessível ou incognoscível, ou seja, que nós não podemos conhecer. Incognoscível ao entendimento humano, a compreensão de vários problemas, né, propostos pela metafísica, pela religião, teologia, como, por exemplo, a existência de Deus, o sentido da vida, a alma, a imortalidade da alma, na medida em que elas ultrapassam o método empírico, né, de comprovação científica. Muitos agnósticos eles vão afirmar isso, não todos, né? Então, porque não está ultrapassando aqui a argumentação científica demais, não vou julgar isso não. Então, basicamente, é como uma atitude de abstenção. Não, mais do que isso, mas tem isso na base também. É um ateísmo mais acovardado, né? Exatamente. Eu até ia falar isso, é engraçado isso. Então, assim, eles em geral, qual a consequência disso, né? Eles em geral, os agnósticos, por consequência, de forma geral, eles negam a possibilidade, na maior parte das vezes, de uma revelação dada por Deus. E com isso também eles reputam sem sentido, né? Ou sem bases sólidas, a religião institucionalizada. E eu digo qualquer uma, não só a verdadeira, né? Eles também repugnam em hierarquia e ritos visíveis, né? E ordenados. Como eu disse, é como uma posição de abstenção. Então, eu já vi um agnóstico falando, eu acredito em... Então, eu talvez acredite em Deus, mas eu não acredito que ele tenha revelado como fazer o rito da missa, ou como seguir minimamente as mínimas prescrições do mandamento, entendeu? Então, basicamente, existem sutilezas, mas em geral é essa falta de fé, essa abstenção a respeito de Deus, ou se não de Deus, da revelação, ou da capacidade de nós chegarmos até Ele pela razão. Bom, eu não vou teorizar aqui sobre os motivos particulares que levam alguém a adotar essa razão, ou essa posição. Para mim, tem muita preguiça em muita gente, mas... O teísmo começa linha? Não, o teísmo, assim, o teísmo é um gênero que eu diria que até, por exemplo, os argumentos de Santo Tomás poderiam ser argumentos teístas, entendeu? Theos, né, é Deus. Então, mas o deísmo, talvez ele entre, mas é mais sofisticado, né? Ele tem relação, parece bastante com o agnosticismo. Agora, o teísmo é uma coisa boa, né? Pelo menos, ou então... O deísmo é acreditar que Deus não interfere na nossa realidade. Exatamente. Tem muito disso. Pode falar mais alto. Eu não escutei. Talvez o agnosticismo tenha a ver com vaidade. Tipo, eu vejo muito na televisão, no mundo artístico, o pessoal não quer dizer que não acredita em Deus, porque sabe que a nossa sociedade ainda é cristã, graças a Deus. E eles dizem, não, eu acredito que tem um Criador e tal. Mas que ele revelou essas coisinhas chatas pra minha vida, não... Aí entra o pecado, né? A vaidade, ou a covardia, ou a preguiça de não estudar. Mas não cumpre aqui para escutar as mentes dos agnósticos para saber quais os motivos deles, não. Eu só ia confrontar o agnosticismo com a doutrina. E aqui eu já vou lançar um Concílio Vaticano I aqui. Na Constituição Dei Filius, né? Nós lemos logo no início. E aqui, uma citação que o Garrigou Lagrange me deu, muito facilmente. A Santa Igreja Católica, a citação não é do Garrigou, a citação é do Concílio Vaticano II, que eu retirei do livro dele, certo? Abre aspas. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana crê e confessa que há um só Deus verdadeiro e vivo, Criador e Senhor do céu e da terra, todo-poderoso, eterno, imenso, incompreensível, infinito em inteligência, em vontade e em toda perfeição, que, sendo uma substância espiritual única por natureza, absolutamente simples e imutável, deve ser declarado distinto do mundo em realidade e por sua essência, bem-aventurado em si mesmo e por si mesmo, e elevado acima de tudo que é, e pode conceber-se fora dele. Essa definição aqui, ela condena tanta coisa,
que não caberia nessa formação, porque ela condena panteísmo, ela condena um erro da época que era o tradicionalismo, ela condena, enfim, tanto que o Garrigou-Lagrange, no livro dele, ele vai destrinchar O livro do Garrigou é aquele Deus, sua existência e sua natureza, né, que é da Molocada, né, da Molocai. Opa. Então, hein? Então, assim, não cabe a mim destrinchar isso aqui como o Garrigou faz, porque vão, inclusive, haver erros mais da época que não vou trazer aqui, tipo tradicionalismo da época, não é o de hoje, certo? Então, assim, sobre o poder da razão humana, né, de atingir a Deus, a definição do concílio prossegue, né, que, aliás, é o que nos interessa aqui. Continua o concílio, abre aspas, a mesma Santa Igreja, nossa mãe, afirma e ensina que, pela luz natural da razão humana, Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza por meio das coisas criadas, pois desde a criação do mundo, suas invisíveis perfeições são vistas pela inteligência dos homens, por meio dos seres por ele criados. No entanto, aprove a sabedoria e a bondade de Deus revelar-se a si mesmo e aos eternos decretos de sua vontade por outro caminho sobrenatural. Ou seja, é de fé, é definido pelo concílio que o homem pode chegar a Deus pela luz natural da razão, mas que foi conveniente a Deus, por sua bondade e sabedoria, que ele revelasse a si mesmo e a coisas que não são atingíveis pela razão por meio sobrenatural, pela sua revelação com R maiúsculo, né? Então, isso aqui, todo o trabalho que a gente já fez e vai fazer no Akinat, trata muito sobre também essa questão de alcançar Deus pela razão. Então, todos vocês já ouviram falar, pelo menos, das 5 vias de Santo Tomás, que não vai caber eu explicar aqui, do nosso conhecimento por analogia de Deus, que o Iago falou um pouco nas aulas passadas. E assim, engraçado, só um breve comentário, que alguns agnósticos eles focam nessa questão da ciência experimental, né? Mas a própria ciência experimental, ela não tem base em si mesma, ela bebe na metafísica, que os agnósticos tendem a negar, entendeu? Então, assim, ora, por tudo que nós trabalhamos e trabalharemos aqui, sobre as 5 vias, sobre o nosso conhecimento de Deus, nós iremos ver com profundidade que, de fato, nós chegamos à certeza que Deus é, pela razão, certo? E que a própria ciência experimental, ela bebe de princípios para além dela, né? Então, assim, para além disso, vem a condenação do concílio, né? Vaticano I. Eu estou falando Vaticano I, né? Só uma vez que falou assim. Nossa, viajei. Enfim, perdão. Enfim. Então, no cano número 1, né, referente a essa definição, anátema a quem disser que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana por meio dos seres criados. Anátema. Ou seja, não é só uma questão de debate filosófico, também. E devemos contra-argumentar, mas nós católicos sabemos que a igreja condenou isso, entendeu? Então, se a gente vê um negócio assim, ou indícios disso, devemos fugir, entendeu? Já duvidar. Então, assim, fica evidente, sendo assim, né, que tanto pela razão natural quanto pelas definições eclesiásticas, que esse erro é absurdo, né, condenado, e apesar de ser tão comum nos nossos dias. Bom, em relação, vocês vão ver no final dessa formação que todos os erros que eu vou trazer aqui, eles são relacionados a si mesmo de alguma maneira, entre si, né? E, primeiramente, ou diretamente relacionados ao agnosticismo, eu vou fazer um pequeno excursão aqui sobre 3 outros, que são o fideísmo, o ceticismo e o modernismo. O fideísmo, né, que ainda é comum hoje, não tão como os outros que eu vou citar, os últimos, mas ele é comum em meios protestantes, não todos, mas muitos. E aqui, quando eu quero dizer muitos, não necessariamente direto ou indiretamente, entendeu? Explicitamente, mas muitos protestantes, mesmo que indiretamente, implicitamente, ou em algum grau menor, eles admitem o fideísmo, certo? Mas o que é o fideísmo, né? Ele afirma que, uma vez a razão natural, não podendo por si mesma, né, atingir a Deus, por meio das 5 vias, do conhecimento de analogia e tudo mais,
o único meio de o conhecermos seria apenas por meio da revelação dele, da sua revelação. Então, você vê esses protestantes meio malucos na internet, às vezes, que negam coisas evidentes, e que eu digo coisas científicas mesmo, sabe? Ou que criam teorias da conspiração completamente disparatadas. E eles têm, você vê certo desprezo infundado frente à ciência natural por parte deles, certo? Então, é essa fé que que despreza a razão humana. Isso é um erro oposto, né? Alguns vão desprezar a fé em nome da razão, outros vão desprezar a razão em nome da fé. Então, assim, a gente já vê uma condenação contra eles também, não só contra os agnósticos. A condenação que a gente viu aqui, né? Anátema quem disser que o Deus único e verdadeiro não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana. Então, esse também é um dos erros dos fideístas. Então, para além da grave condenação da igreja frente a esse posicionamento, né, que a gente já falou, essa doutrina ela implica graves consequências filosóficas e teológicas. E se a gente pegar, imaginar conceber uma sociedade fideísta, teria graves consequências nessa sociedade, entendeu? Qual é a primeira e maior? Uma ruptura intransponível, incomunicável entre razão e fé, causando, por consequência, um desprezo das ciências em geral em favor de uma teologia privada da sua fiel serva. Quem? A filosofia. Entendeu? É a teologia privada da fiel serva filosofia, entendeu? Porque, ora, se eles desprezam a razão humana, desprezam a filosofia e todas as demonstrações tomistas, quaisquer que estejam, da existência de Deus, porque, ora, nossa razão é débil, não chega a esses níveis, entendeu? Então, eles vão desprezar a metafísica, a filosofia em geral. Talvez chamem até racionalistas, né, os cristãos que tentem fazer isso, né? Pode ter até uma certa superstição, né? Certa forma. Eu ia falar um pouco disso. Não é exatamente, mas eu vou falar sobre isso. Então, assim... Eu ia falar isso. Acho que você escutou errado, ou então eu falei que é errado. Então, assim, consequentemente, aí do outro lado, né? O que é que causará? Ainda que em forma indireta, vai causar um desprezo por parte dos homens de ciência, né, da religião. E o que é que isso tem de ruim? Já que os homens da ciência são meio soberbos às vezes, né? O que é que isso tem de ruim? Que isso dificulta o diálogo com eles e a conversão deles, entendeu? Vocês veem que essa galera meio da ciência, né? Não digo cientistas sérios, não. Eu digo principalmente cientistas de YouTube. Não deixam de ser cientistas, né? Ou outros, né? Eles têm certo desprezo pela religião justamente porque talvez eles ouviram muito posições fideístas durante a vida deles. E aí coloca tudo no mesmo barco. Como se todos os cristãos, inclusive como se todos os católicos fossem assim, né? Isso dificulta o diálogo com eles. Por isso que é ruim. Então, assim, eu lembrei de uma frase de Tertuliano, que era católico, né? Mas Tertuliano tinha uns erros, né? Que é um padre acho que é padre da igreja, né, Iago? Tertuliano? Ou era leigo? Ele é um autor da Patrística. Ele é um autor da Patrística romano, mas ele tinha uns erros, mas tem coisas boas também. Ele ia dizer, credo quia absurdum, né? Creio ainda que seja absurdo. Na verdade, eu creio porque é absurdo, né? Um negócio assim. Mas isso não é a fé católica, entendeu? Então, assim, o fideísta ele tende a pronunciar essa frase, essa máxima, né? Credo quia absurdum, né? Porque a fé assumiria uma premissa que poderia admitir, digamos assim, é uma premissa, certo? Um pressuposto, que poderia admitir a exclusão do ordenamento, preste atenção, do ordenamento interno da revelação. O que é que eu quero dizer com isso? Ora, nós admitimos que a revelação ela está para além da razão humana. A Santíssima Trindade está para além da razão humana. A encarnação está para além da razão humana. Mas isso não significa que é absurdo. Não é absurdo. Não repugna a razão humana, entendeu? Apesar de estar para além dela, não repugna a razão. Porque Deus, a revelação ela é ordenada. Sua ordenação deriva da própria fato da ordem provinda de Deus, certo? Então, assim,
ela não repugna a nossa razão. Pelo contrário, em tudo ela resplandece a ordem do intelecto divino. Isso seria como... Isso mais filosofia, né? Mas seria como dizer que Deus poderia criar um quadrado redondo, né? Não pode. E isso não é diminuir a potência divina, não, entendeu? Mas vocês entenderam? Então, basicamente, eles tendem por deixarem de lado essa questão da razão, para eles, creio porque é absurdo, para alguns, né? Mesmo que repugnasse a razão. E aqui, o Iago pode até me corrigir, eu estava pensando sobre outro erro que talvez tenha relação não direta, que é o ocasionalismo. Foi uma conclusão própria que eu tirei estudando, não sei se tem muita validade, talvez alguém tenha feito algum trabalho sobre isso, mas basicamente o ocasionalismo é um erro, passando bem rápido, né? É um erro que não dá tanta atenção ou eficácia às causas segundas, às leis da natureza, a nós, causas segundas, né? Tipo, causei um movimento disso aqui. Segundo eles, segundo os ocasionalistas, Deus seria como o único poder efetivo e único. Então, se eu mover isso aqui, a causa primeira é Deus, entendeu? E única. É algo assim. Talvez haja uma relação. Isso aqui, de novo, é uma conclusão que eu tive. Eu pincelei uma possível relação entre ocasionalismo e fideísmo. Bom, eu ia comentar aqui brevemente, acho que vai ficar muito grande, que eu ia só comentar sobre o criticismo kantiano, mas eu acho que não vai dar certo, não. Porque o Garrigou Lagrange, o padre Garrigou Lagrange, ele vai comentar que o Concílio Vaticano I, que as definições que eu dei para vocês do Concílio Vaticano I vão afetar uma parte da doutrina de Kant, o criticismo kantiano. E aí eu ia relacionar por ele ter sido de educação fideísta, mas isso dava uma formação inteira, né? Enfim, eu vou passar, né? Porque não cabe aqui. Passando para o segundo que está relacionado com o agnosticismo. Então, nós vimos, né, agnosticismo, depois fideísmo, né? E agora vamos ver o ceticismo, que também é muito presente nos dias de hoje. Não tanto, né? Mas nós vemos aí ainda. Então, o ceticismo, stricto sensu, ou seja, em sentido estrito, né? Segundo um jesuíta, né, que é o padre Cerruti, né, que conheceu o padre Leonel Franca, é um padre brasileiro, né? Ele vai dizer, em estrito sensu, ele não ataca o ceticismo, né? Tal ou tal verdade determinada, mas os instrumentos mesmos do conhecimento, as faculdades do conhecimento e a razão, pondo em dúvida a sua capacidade de conhecer com certeza. Segue-se, por consequência, a atitude de suspender qualquer assentimento ou juízo da inteligência, qualquer. Enquanto o agnóstico suspendia o juízo a respeito de Deus, da revelação, o cético ele tende a suspender qualquer juízo ou assentimento da inteligência. Tem uma palavra grega para isso que não é epoké, né? Epoké. E, aliás, eles usavam isso com intuitos de terapia, né? Porque eles diziam que se você suspendesse todo o seu juízo, você viveria em paz, né? Mas, poxa, nós sabemos, mas cabe ao homem julgar, né? O ofício do sábio não é ordenar, né? Mas eu ia falar julgar. Mas a segunda operação do intelecto é o juízo. Faz parte da nossa natureza, né? Mas, olha, eu falei em sentido estrito, mas em sentido lato, né? Largo, o ceticismo ele pode se compreender como qualquer doutrina que restrinja demais o valor da nossa inteligência. Ele nega o conhecimento de determinado grupo de verdades. E aí o padre Cerruti vai tacando um monte aqui de doutrinas que tem a ver com ceticismo, né? Idealismo, positivismo, empirismo, racionalismo, etc. Mas aí prestem atenção, notem a diferença de graus. Haverão céticos, pelo menos os antigos, né, que vão suspender juízo de tudo. Haverão outros que suspenderão juízo de algumas verdades, certo? E em sentido lato é um ceticismo. Então, não vou julgar... por que você julga o ato homossexual como algo contra a natureza, errado? Eu não vou julgar, eu não posso julgar. Eu vou suspender meu juízo. É a deturpação do princípio evangélico, né? Pois é, não, eu tô ouvindo, nada a ver isso aí, né, mano? E assim,
E vários outros exemplos, né? Quem sou eu para julgar? Ah, fulano fez tal coisa objetivamente errada. Quem sou eu para julgar? E aqui lembrando, né? Nós católicos, nós não podemos julgar as intenções, nem o que passa na cabeça da pessoa, nem o estado psicológico e espiritual dela. Mas, se um cara vem e me assalta, nós temos um ato externo muito claro. Falando, meu amigo, você está errado, esse ato é errado. Você pode até diminuir a culpa por qualquer circunstância, mas objetivamente o ato em si é errado e pode se julgar. E aqui o padre Cerutti elenca alguns filósofos, né, não todos, que eu botei aqui. Na antiguidade tivemos Pirro no século IV, Enesidemo no século I a.C., Pirro no século IV a.C., Sexto Empírico no século II depois de Cristo. E na modernidade temos Montaigne, não recomendo vocês lerem esse autor. Montaigne, é um francês do século XVI, não recomendo de jeito nenhum. Pascal no século XVIII e vários outros. Ou seja, aquela frase, né? Não há nada de novo sob o sol. Pascal, Blaise Pascal, também é físico? Ou é outro? É porque tinha um Pascal que era católico, né? Eu acho que não, acho que o físico é católico. Tem e outro. sacerdote, inclusive. Tem outro. Sei. Seu filho foi até homenageado com unidade de média pressão. Sim. Mas assim, não há nada de novo sob o sol. Muitos dos erros que os gregos já enfrentavam, eles continuaram na história até os dias de hoje com roupas novas, com roupagens novas e, claro, com desenvolvimentos, não nego. Há desenvolvimento, né? É um desenvolvimento do erro, né? Mas assim, há desenvolvimentos, há roupagens novas, mais belas, né? Mas muitos erros estão aqui que os gregos enfrentavam, né? Já tiveram essas ideias. Então assim, como consequência deste pensamento... não dá nem para ver a hora. Certo, valeu. Os céticos criam um certo desprezo, em algum grau, sobre algumas ou todas as ciências. Porque alguns negarão a metafísica ou a filosofia, outros as ciências naturais, os mais radicais. É difícil ver esse tipo de gente nos dias de hoje, talvez mais os que negam a metafísica. E até eu me lembro uma frase do Nietzsche, né? Que o Nietzsche vai dizer que eu esqueci qual eu tinha visto isso, poxa vida, esqueci qual, talvez eu procure a fonte. Mas o Nietzsche vai dizer que os verdadeiros filósofos eram os ceticistas, os céticos, né? O Nietzsche ele vai dizer que os verdadeiros filósofos eram os céticos, né? Então os únicos do nome digno de filósofos, né? Ou seja, mas isso aqui causa um dano à ciência muito grande. Porque, olha, se eu não posso julgar nada, como é que eu vou unir um predicado a um sujeito? Como é que eu vou dizer que tal propriedade convém a um animal que eu estou fazendo uma experiência? Certo? Como é que eu vou dizer que tal propriedade convém a um evento físico? Tudo isso é um juízo, entendeu? E aqui, mas assim, lembrando que os céticos são mais em questão de juízo moral, né? Eu estou levando o ceticismo às últimas consequências, mas eles focam mais, não vou julgar moralmente isso aí. Mas nós sabemos que é a lei natural, que nós podemos julgar, segundo a reta razão, né? Os atos, a nós mesmos. Enfim. O relativismo pode derivar do ceticismo? Sim, o padre Cerutti vai dizer isso. O cara tá tomista, hein? O padre Cerutti vai dizer que o relativismo se reduz ao ceticismo. Enfim, passando para o modernismo, a síntese de todas as heresias, né? Eu irei focar especificamente no modernismo filosófico, né? Porque quando você vai ver a Patendi, né, que é o documento de São Pio X, vai ter o modernista historiador, o modernista filósofo, o modernista teólogo, né? É um documento imenso, dá para fazer um curso inteiro sobre o modernismo, né? E aqui vai ser bem sucinto. Ele está relacionado com o agnosticismo, por quê? Porque o modernismo filosófico tem como base o agnosticismo, certo? Que nós vimos anteriormente. Sendo assim, o modernista ele considerará a razão humana capaz apenas dos fenômenos perceptíveis pelos sentidos, né? E não admitirá nada que ultrapasse isso. Ora, a metafísica ultrapassa em algum sentido. Então ele não vai admitir a metafísica. Então, como consequência, Deus não poderá ser objeto da ciência. Ora, sim, quando eu digo ciência, de ciência sistematizada, vocês vão ver, né? Porque não necessariamente essas pessoas, elas tinham fé.
Eram hereges, né? Mas tinham fé, né? Então, assim, por consequência disso, Deus não vai ser objeto de ciência. Por quê? Porque Deus ultrapassa os sentidos. Entendeu? Então, ele também não poderá ser considerado no estudo da história. Ora, nós sabemos que Deus atua com sua providência na história. Mas a história não, deverá ser analisada sem que o pé divino entre nela. Entendeu? E daí abre-se a porta para tolerar todo tipo de teoria errada sobre a história, né? Temos aí essas dialéticas aí hegelianas, marxistas, né? Enfim, e aqui os modernistas, por consequência, atiram longe a teologia natural. O que é a teologia natural? É isso que a gente está vendo, que a gente viu anteriormente. A existência da alma, nós podermos atingir Deus pela razão. Tudo isso é teologia natural. Natural por quê? Porque é pela razão, nós conseguimos, entendeu? Então eles vão atirar longe a teologia natural, os motivos de credibilidade da nossa fé e a revelação externa. E aí, tá, e como é que eu vou ter contato com Deus? Aí os modernistas vão dar a resposta espetacular deles, né? O homem, então, teria contato com Deus através de uma experiência religiosa, interna e subjetiva. Tese esta que, dentre outras coisas, causará aos poucos a negligência para com a igreja visível, com seus elementos visíveis de culto, etc. E várias outras coisas, né? Então, assim, você vê que deixa-se de lado tudo objetivamente relacionado a Deus e foca-se numa experiência interior por demais subjetiva, pouco definível, entendeu? E daí surgem vários erros até hoje. Realmente é a síntese das heresias, né? Porque é um pioramento do fideísmo junto com o relativismo. E ainda tem o desprezo da razão, né? Enfim. E é porque a gente nem desenvolveu isso aqui, né? Dá para fazer um curso inteiro. E aqui eu coloquei dois cânons do Concílio Vaticano I condenando. Condenando, né, essa questão do modernismo, né? Ou melhor, que eu não sei se talvez ele não usava a palavra modernismo, mas que posteriormente a Igreja em seus documentos se utilizou dos cânons do Concílio Vaticano I para condenar o modernismo. E aqui segue o cânon 2 do De Revelatione, eu acho. Se alguém disser que não é possível ou não convém que, por divina revelação, seja o homem instruído acerca de Deus ou do culto que lhe é devido, seja anátema. E o cânon 3 do De Fide, se alguém disser que a divina revelação não pode tornar-se crível por manifestações externas, milagres, por exemplo, e que por isto os homens não devem ser movidos à fé, senão exclusivamente pela interna experiência ou inspiração privada, seja anátema. Está bem claro aqui, a igreja sendo clara como sempre. E agora a gente vai sair do território agnóstico e vamos passar para o território mais robusto, que é o ateísmo. Por que eu digo que é mais robusto? Porque eu tenho a impressão de que os ateus eles são mais robustos que os agnósticos. Pelo menos eles não são tão moles, entendeu? Continua sendo um erro, mais grave ainda. Porque tem mais militância ateia. Exatamente. Então o ateísmo é bem simples a definição. É a doutrina que categoricamente nega a existência de Deus, asseverando a inconsistência de qualquer saber ou sentimento, direto ou indiretamente religioso, seja aquele calcado na fé, na revelação, na metafísica, na filosofia. Então, assim, você vê que é um passo robusto, para além do agnosticismo. Se o agnosticismo se abstinha, não, o ateu ele vai dizer, não existe. Nego. Né? O agnóstico fala, me abstenho. Então, muitos são os que hoje, né, pautando-se em certas teorias biológicas, sociais, filosóficas, ou em interpretações, muitas vezes, deturpadas destas, aderem ao ateísmo. Então, vocês veem muito em Facebook. Quem tem Facebook aqui, vê alguém, pelo menos quem é old school do Facebook ou das redes sociais, lembra daquela página ateia, né? Ateia, que eram os militantes ateus. Então, essas pessoas, por negarem categoricamente, por não se absterem, por terem uma coisa mais robusta, né, uma doutrina, elas vão virar militantes. Nem todos.
Alguns são só ateus, mas outros são ateus militantes, que querem lutar contra a religião, porque acham que está errada. Entendeu? Se a religião afirma categoricamente que Deus existe, eu afirmo categoricamente que ele não existe. E vou lutar para argumentar. São os ateus militantes. Sabemos, né, que muitos ateus, poucos são os que, assim, muitos ateus não estudam sobre a posição deles. Mas os pouquíssimos que estudam com seriedade, com seriedade os argumentos teístas, muitas vezes eles têm uma falsa noção do que é o argumento teísta, que eu digo é argumento para a existência de Deus. Né? Eles criam uma deturpação, né? É o caso do Richard, me confundo o nome desses caras, o Dawkins, né? Tem o Hawkins, tem o Dawkins, Christopher Hitchens. Tanto é que você vai ver alguns livros dele, eles tratam brevemente das 5 vias de Santo Tomás, mas tu vai ver o que eles estão escrevendo, não tem nada a ver, os caras não entenderam as 5 vias, entendeu? Então, assim, que são supostamente os estudiosos, né? Mas são mais propagadores do ateísmo militante. Então, assim, agora saibam de uma coisa quanto ao ateísmo. Ele funda-se normalmente em, como é que eu posso dizer? Em propaganda científica mais do que em ciência. Porque uma coisa é o que a gente vê na Super Interessante, uma coisa é que a gente vê em post de rede social, de página, uma coisa que a gente vê em notícia. Outra coisa é, tipo, a pesquisa científica que está lá nas revistas, entendeu? Porque há interpretações delas e há propaganda, que é pior ainda. Não, a propaganda é essa, aí vai ver. Verdadeira imagem de Cristo. Aí bota lá o Cristo, parece o Lula. Aí bota lá o Cristo... Mas você vai ver aquilo ali, é uma mentira, aquilo ali, é uma mentira. Na verdade, a verdadeira pesquisa ali, eles fizeram, só um comentário breve, né? Eles fizeram pegaram vários rostos, né? De homens da região de Jesus, daquela época, e fizeram meio que um rosto comum a todos. Isso quer dizer nada, entendeu? Aí, este é o rosto de Jesus Cristo. Mentira. Ou seja, então aqui, muitos ateus, infelizmente, hoje, né? Os mais informados, o são por mentiras, da qual eles não necessariamente são culpados, por propaganda, que hoje era da propaganda, né, superficial, e outros motivos pessoais que não convêm, né? O ateísmo é uma opção fácil. Aliás, vocês vão ver que tudo isso aqui está ligado com as paixões humanas, de alguma maneira. O ateísmo é uma opção fácil, certo? O pessoal diz que a religião é uma opção fácil, não é não. O ateísmo é uma opção fácil, entendeu? Você não vai ter Deus para lhe julgar no fim da vida. Você vai ser o senhor de si mesmo, né? Definir o que é certo. Muito fácil. Viver com a consciência tranquila. Não segue sem nenhum auxílio. Exatamente. E tudo isso também tem frutos na nossa desordem do pecado. Faz sentido diferencial para que não acredita em Deus, que é a não existência de Deus, e o cara que só, digamos assim, só critica a religião das religiões, entendeu? A forma organizada de ser religião. Tipo, porque eu vejo muito isso, pessoas que falam assim, se Deus existe ou não me interessa. Não me interessa se a igreja católica não presta, o islamismo não presta, o cristianismo não presta. Então, logo um pouco. Seria indiferente, né? É uma injustiça. Tem um agnosticismo que nega o conhecimento de Deus. Tem um ateísmo que nega Deus. Tem um diferentismo que a pessoa que simplesmente não entra nesse assunto. E aqui, de novo, Concílio Vaticano neles. Primeiro, no cano número 1 da Constituição Dei Filius, abre aspas, anátema a quem negar o único verdadeiro Deus, Criador e Senhor das coisas visíveis e invisíveis. E o segundo cânon condena o materialismo, que está muito ligado com o ateísmo, intrinsecamente ligado com o ateísmo. Abre aspas, anátema a quem não se envergonhar de afirmar que não existe nada além da matéria. Passando para outro erro, que todos os erros aqui estão interligados, mas esse específico está muito interligado com o ateísmo, o cientificismo. O cientificismo ele é a concepção filosófica de matriz, muitas vezes, positivista, que é uma filosofia tenebrosa,
que afirma a superioridade da ciência experimental sobre todas as outras formas de ciência, de compreensão humana. Seja filosofia, seja religião, teologia, no caso, né? Por quê? Para eles, a ciência experimental é a única capaz de apresentar benefícios práticos, utilidade, alcançar rigor cognitivo. Então, eles negam ou renegam todas as outras ciências. E apenas a experimental, que para eles vale, né? E às vezes além de focar demais na ciência experimental, eles não conhecem ou desconhecem, eles desconhecem ou ignoram os limites da própria ciência, né? Eles afirmam que ela não tem limites. Depois eu vou explicar em que sentido, né? Então, assim, a gente sabe, nós sabemos, né, pela reta filosofia, que a ciência experimental, ela jamais poderá ter absoluta primazia frente à filosofia e à teologia, em diversos aspectos. Primazia é, obviamente, ser a superior, né, ter assim, a primeira, né? Por quê? Quanto à filosofia, por que ela não é superior à filosofia? Ou primaz, né? Porque a filosofia dá os princípios sobre os quais ela funciona. Princípios que o Iago falou, aula passada. Identidade, não contradição, terceiro excluído, entre outros. Então, ela não é primeira nesse sentido, com relação à filosofia, e com relação à teologia, ela não é primaz nem superior, por outro sentido. Tá indo embora? Ah, tá. Quanto à teologia, a ciência experimental não é superior em que sentido? No sentido de que o objeto da teologia é o mais sublime. Entendeu? Então, o que eu quis dizer? Claro, são ciências que estão em campos diferentes, mas eu quis dizer que essa história de afirmar que a ciência experimental é absolutamente superior é falso. Bebe dos princípios da filosofia, que é anterior a ela, e tem um objeto menos digno, menos sublime do que a teologia, que é Deus mesmo, né? Então, além do mais, eu falei dos princípios que a filosofia dá à ciência experimental, e também o fato de que a ciência ela não prova a si mesma. Eu não posso colocar a ciência para ser provada através do método científico. E outra coisa, esses princípios que eu disse para vocês, que a ciência pressupõe, como não contradição, etc., eles não são demonstráveis nem filosoficamente. Eles são os primeiros princípios. E isso aí tem toda uma tradição. Aristóteles vai defender que eles não são demonstráveis, né? Porque você cairia numa demonstração ao infinito. Entendeu? Então, por isso que é absurdo você sustentar essa tese. E, de novo, todos aqui sabem de influencers, de youtubers, já viram, né? Ou então até pessoas do seu convívio que caem nessa balelinha aqui. Hoje é muito comum, né, a gente ouvir pessoas mesmo que nem sabem nem quem é youtuber tal, nem nada, mas que, por causa da nossa época, falam, não, a ciência, eu acredito na ciência. Isso aí é científico. Aí você vai falar de problema moral para ela, né? Não, eu tô com um problema moral com isso aqui. Não, eu tô com um problema filosófico com isso aqui. Isso é científico? É assim, que a filosofia é uma ciência, melhor do que a sua, inclusive. Foi mal pela exaltação, é que isso mexe comigo. Porque para elas é tudo, elas não sabem nem a diferença entre ciência experimental nem nada. Mas claro, elas estão tratando da ciência experimental. É porque, de novo, eu toco no ponto para vocês. Prestem atenção que nós vivemos numa época de propaganda. Propaganda na televisão, nas redes sociais, é propaganda, tudo isso, superficial. Ninguém está nem aí, não. Para fazer uma pesquisa séria e não ficar repetindo coisas, jargões, etc. E o próprio cientificismo não é demonstrável empiricamente. Claro. É só filosoficamente. Exatamente. Aliás, é engraçado, esses sistemas, eles têm uma metafísica, mesmo que implícita, né? Esses sistemas, eles são filosóficos, mesmo os que não querem ser filosóficos. Eles precisam de filosofia para provar a si mesmo.
Entendeu? Acho que Aristóteles que vai dizer, né? Se você não quer usar, se você quer não usar a filosofia, negar a filosofia, você vai ter que filosofar. Então, assim, não tem como fugir. É o seguinte, o próximo erro, e aqui esse erro, ele é tenebrosamente comum nos dias atuais. Todos nós lidamos com ele todo dia, que é o relativismo, principalmente moral. Então é o seguinte, Gustavo, o que é o relativismo? Em geral, é aquela ideia de que os meus conceitos, minhas concepções, ou até mesmo a verdade é relativa a mim, eu sujeito, ao meu subjetivo. Porque o que é que os tomistas vão dizer? Não, a realidade, o conhecimento é relativo? É relativo ao quê? Às coisas, entendeu? Então, ora, quando eu digo que esta cadeira é preta, meu conhecimento é relativo a ela, evidentemente, certo? E é nesse sentido que pode-se dizer que o conhecimento é relativo, mas é as coisas. Por quê? Porque se essa cadeira mudar, pintarem ela de vermelho, minha frase vai estar errada. Isso significa que nosso conhecimento não é objetivo? Não. De forma nenhuma. Porque se eu estou falando que ela é preta agora, entendeu? Isso é objetivo. E é a diferença entre objetivo e absoluto, né? Não é absoluto que essa cadeira... não é absoluto que essa cadeira seja preta, porque podem pintá-la de vermelha, mas é objetivo que ela é preta. Absoluto propriamente, só Deus. Certo? Mas, entendam bem, nosso conhecimento ele é objetivo, mas que as coisas mudam. Então, portanto, nossas proposições mudam também. Mas não tem nada a ver com o nosso estado subjetivo, entendeu? Nada a ver. Então, assim, o que é que os relativistas vão afirmar, né? Eles vão dizer que a expressão como a coisa é, ou seja, o que é isso, é relativa às condições subjetivas do conhecedor, certo? As circunstâncias de tempo, de lugar, de utilidade, de classe social e blá blá blá, entendeu? Então, porque você é rico ou então porque você é homem hétero, você não pode falar de tal coisa, porque você tem um conhecimento que depende da sua subjetividade hétero, entendeu? Pois é. E aí, o que é que eles vão dizer? Dentre outras coisas, não conhecemos o objeto como está em si, mas como nos aparece depois de interpretado, modificado e deformado pela nossa atividade, né, cognitiva e por essas circunstâncias, né? E por isso a norma, a medida com a qual nosso conhecimento se conforma e de quem recebe as suas determinações e o seu conteúdo, não é a realidade do objeto, mas a nossa própria atividade. Por conseguinte, com respeito à realidade mesmo do objeto, ignoramos qual ela seja, ficando assim incapazes de distinguir entre uma afirmação absolutamente verdadeira, não no sentido que eu falei de Deus, né? E uma afirmação falsa, pois toda a diferenciação entre os conteúdos de vários conhecimentos provém de nós mesmos e não do objeto. Em suma, segundo o relativismo universal, eu não posso dizer que essa cadeira é preta e não aceitar que o Yahová fala que ela é vermelha, entendeu? Eu não posso fazer isso. Pois é, esse é um argumento que eles utilizam, os daltônicos, né? Tá errado. Porque existe um comprimento de onda, né? Para cada cor, independente do meu daltonismo. Mas vamos lá para uma coisa mais ontológica. Exato, por isso que é uma doença. Mas uma coisa mais ontológica. Eu digo que essa cadeira existe. Aí vem o Gabriel e diz, não, ela não existe. E tudo bem, porque está relativa... Sujeito a mim, subjetivo a mim. E aí o Gabriel, por ser um adolescente dinâmico, ele vai dizer que não existe, entendeu? As circunstâncias da vida dele. Tô vendo a cadeira aqui, não tô vendo. Exatamente. Então, assim, primeira coisa, deixando claro, isso aqui é extremamente contrassenso. Você nunca vai ver, isso aqui é um absurdo. Eles se utilizam da filosofia e da ciência
para chegar a um nível de ignorância que nem os mais humildes têm. Porque um fazendeiro do interior do Ceará, ele vai dar uma lapada em você se você falar para ele que, meu filho, sua enxada não existe. Ou sua enxada não tem um formato de enxada, entendeu? Se fosse uma onça, ele ia dizer que não existe. E outra, né? A pessoa que fala em sua verdade, ou sabe? Outra coisa, uma pessoa que fala em sua verdade, ou que não existe uma verdade absoluta, né? Como se diz, ela não pode caracterizar, ela não pode definir nada. Ela não pode dizer que algo é uma doença, ou que algo está errado, ou que algo está torto. Não, porque segundo ela, algo que está torto para uma pessoa pode ser reto para outra. É porque, entenda uma coisa. Acho que está gravando. Entenda uma coisa. Esse sistema é contraditório. E por ser uma contradição, Aristóteles vai dizer o que a gente faz com pessoas que negam o princípio da contradição, entendeu? Que elas sejam plantas. Elas não falam. Entendeu? Se a pessoa nega o princípio da contradição, o grego vai dizer, vira uma planta. O muçulmano, o Averroes ou é o Alfarabi, não lembro. Um filósofo muçulmano da Idade Média, o grego é todo educado, né? Não, vira uma planta. Aí o filósofo muçulmano vai dizer, aquele que nega o princípio da contradição, seja lançado ao fogo, porque pegar fogo e não pegar fogo não faz diferença, né? Não é uma realidade objetiva. Então, assim, Então, assim... Enfim, aqui, qual é a contradição do relativismo? Ora, não há verdade objetiva, ou não há verdade absoluta. Essa sua verdade, ela é o quê? Ela é relativa, ela é objetiva ou absoluta? Isso gera uma contradição. Ad infinitum, entendeu? E eles não vão responder, normalmente vão responder, por o relativismo ter muitos motivos subjetivos, né? Aí eles vão responder desviando do assunto, normalmente. Mas é um sistema contraditório, por si. Aí lá vai os acadêmicos... Não tanco não. Aí lá vai os acadêmicos... Os acadêmicos não. Vão inventar a metafilosofia. O que é a metafilosofia? Não, porque é o seguinte, a linguagem que eu estou usando nesse problema, ela pressupõe uma metafilosofia, entendeu? Uma coisa assim. E aí o problema vai para outro nível. Mas isso é uma solução porca. Por que é uma solução podre? Porque, tá bom, então vamos discutir nesse outro nível que você propôs, nessa metafilosofia. Então vamos para outra metafilosofia. E aí você vai ao infinito, entendeu? É porque assim, eu vou falar um negócio, isso aqui é burrice, mas os acadêmicos dão um verniz, né? Nossos queridos acadêmicos. Não todos, né? Dá para resumir essa contradição em diálogo. A pessoa afirma, a verdade é relativa. Aí você pergunta, mas essa sua afirmação é relativa? Pronto, acabou o diálogo. Isso mesmo. E aconteceu isso comigo na aula de filosofia uma vez. Eu disse isso? Disse. A professora simplesmente ficou sem resposta. Quando eu estava no ensino médio e falei isso, o professor disse que era metalinguagem. Metalinguagem? Metalinguagem. Essa marmota aí. É como se tivesse que entrar além do que a gente quer dizer. Você fala algo por esse meio, você fala do meio pelo meio. É como se quando a gente fala, a gente está enrijecendo as coisas do jeito que a gente quer. É a linguagem além da forma que a gente Isso aí me cheira... Mas pessoal, voltando aqui. E aqui só uma lista de alguns... Como é que eu posso dizer? Algumas doutrinas de pessoas para vocês ficarem de olho. Que professam o relativismo. Além dos antigos sofistas, de novo, não há nada de novo sobre o Sol. Além dos antigos sofistas, como Protágoras, Górgias e os acadêmicos da época de Santo Agostinho. Kant, segundo o padre Ceruti, Kant vai dizer, o conteúdo do nosso conhecimento provém das formas a priori e da sensibilidade da inteligência, e não das coisas em si. O agnosticismo científico que falamos aqui, o psicologismo e o historicismo,
que vão dizer que as ciências são construções humanas resultantes de várias causas psicológicas, o modernismo, que já falamos, o pragmatismo, que não vamos tratar também, porque é muita coisa, e algumas teorias sociais modernas. Bom, para dar tempo de eu só dar uma pincelada do realismo rapidinho, olha, o realismo moderado, que é o que os tomistas adotam, ou o realismo pura e simplesmente, ele vai dizer que nós podemos, primeiro, conhecer as coisas e que nosso conhecimento é relativo às coisas, certo? E que das coisas nós formamos universais, com fundamento na realidade. Então, quando eu olho para um cavalo, eu formo um universal na minha cabeça, um conceito, que é aplicado a todo cavalo, é válido, porque é fundamentado na realidade, de fato. Entendeu? Dando um exemplo bem simples, né? Você vê como o realismo é bem bom senso, o realismo é o bom senso aprofundado, né? Bom, para os dois últimos, para coroar com a desgraça, né? Dá certo, dá tempo ainda. Para coroar com a desgraça, vamos para o hedonismo, que francamente é o mais baixo, é um dos mais baixos, né? Aqui eu vou começar com a citação de Santo Tomás. E prestem atenção, essa citação de Santo Tomás, ela vai valer para todos os sistemas que eu dei, porque ela vai dizer a causa dos erros, em geral, dos homens, né? Então, Santo Tomás vai dizer na questão 15, artigo 1 e 2, né? Esqueci qual é a parte, enfim. O terceiro princípio da visão intelectual é um princípio inteligível, por meio do qual o homem entende as outras coisas. A este princípio inteligível, a mente do homem pode aplicar-se ou não. Ou seja, o homem pode aplicar-se na inteligência dele ou não querer aplicar a inteligência dele. Certo? O não aplicar-se, né? Um nome bonito para burrice, tô brincadeira. O não aplicar-se pode dar-se por dois motivos. Às vezes, por vontade espontânea de se desviar da consideração de tal princípio, segundo a palavra do salmista. Ele renuncia às boas ações e ao bom senso. Ou seja, a pessoa simplesmente escolhe, por vontade má, né? Não querer utilizar a inteligência dela, ordenadamente, entendeu? Esse é o primeiro motivo. Ou então, continua Santo Tomás, porque pela mente se ocupa de coisas que mais ama e que o afastam de pensar tal princípio, conforme o texto do Salmo. O fogo caiu sobre eles, isto é, o fogo da concupiscência, e não viram o sol. Nos dois casos, a cegueira da mente é pecado. O que isso significa? Santo Tomás está dizendo que se você, por sua vontade obstinada, deseja o erro, né? Deseja não utilizar sua inteligência ordenadamente ao bem, você necessariamente não vai atingir a verdade, obviamente, né? Você vai cair nesses erros. É uma fonte de erros. E o que é que ele quer dizer com o outro? Que os vícios baixos, digamos assim, os pecados contra o sexto mandamento, os pecados de luxúria, principalmente, eles, que são fogo da concupiscência, né? Eles causam uma cegueira da mente. Né? A mente ela tem que ser como uma espada, certo? Nossa inteligência ela é uma espada que penetra nas coisas. Tanto é que isso vem do próprio nome da inteligência, né? Interlegere. É ler, né? Legere, por dentro. Inter, né? Então é uma espada que penetra dentro das coisas. Nós precisamos de uma boa espada afiada, né? E robusta. E Santo Tomás vai afirmar que o fogo da concupiscência pode embotar isso. É uma cegueira da mente, né? E aqui continua Santo Tomás. Contudo, o embotamento como a cegueira da mente tem natureza no pecado. Tem natureza de pecado, enquanto são voluntários. E isso é claro naquele que, apegado aos bens carnais, enfada-se ou negligencia de penetrar com agudeza as realidades espirituais. Então, o pecado, e em específico o pecado carnal, ele lhe impede, em algum grau, de adentrar nas realidades mais elevadas, sejam elas metafísicas, sejam elas espirituais. Porque é como se a espada perdesse o gume, né? A afiação dela. Ela não fica mais afiada, certo? Tanto é que ele até usa o verbo penetrar, né? Isso é claro naquele que apegado aos bens carnais, enfada-se ou negligencia de penetrar com agudeza nas realidades espirituais. Então, olha, nós sabemos, todos católicos aqui, o que temos nosso apetite concupiscível, ele não é ruim em si mesmo, mas que ele
é fonte de muitas desordens. E várias delas se dão quando o homem coloca seu fim no objeto do apetite concupiscível, nos prazeres, seu fim último. Não só vícios sexuais, digamos assim, mas também de gula, que está muito interligado, certo? E assim, tudo que diz respeito ao apetite concupiscível nós podemos erigir como fins últimos das nossas vidas. E isso nos embota para as coisas superiores, né, para Deus. É um obstáculo que nós colocamos. Então, assim, eu recomendo aqui sobre esses vícios carnais e sobre os vícios em geral, um curso do Padre Paulo Ricardo, muito bom, que é o Terapia das Doenças Espirituais. É um curso antigo, mas igualmente, não por isso é ruim não, ele é muito bom. E aqui eu ia falar da relação, vai dar tempo rapidinho, com o relativismo e demais erros contra a fé. Porque, olha, o cara lá que é um hedonista, né, que quer tudo segundo os apetites concupiscíveis dele. Ah, não, mas não há verdade, a verdade é a minha. Então eu posso viver tranquilamente, com a minha consciência tranquila. Eu que defino, eu que julgo o que é bom para mim, não há lei moral externa me impondo nada, então não há impedimento para eu realizar as mais torpes ações. Temos também a soberba, né, que está ligado com isso, né, com todos os pecados também, de pôr-se como o senhor do bem e do mal, certo? E, portanto, decidir que é bom para mim viver uma vida de devassidão na lama dos vícios, certo? Isso aí eu vou falar do niilismo. Não, vou falar disso aí. Acho que vai... E, de novo, uma frase que eu estou repetindo muito. Não há nada de novo sob o sol. Platão, um pagão, sabia de mais coisa do que esses doidinhos aí. Porque, no banquete, ele vai delinear a ordem dos amores, que começa do amor visível ou sensível, que ele vai dizer do corpo das pessoas, e vai até um amor pelo bem, né? Pelo belo em si mesmo. É um amor que vai das coisas materiais para as coisas espirituais. E nós cristãos, nós temos o ágape, né? Nós temos o amor desinteressado por Deus e pelas pessoas tendo em vista Deus, certo? E também existem outros amores mais elevados que os hedonistas desconhecem e não vivem, como a filia, o amor de amizade. Oi? Exatamente. O eros que não tem conotação que a gente tem hoje no mundo moderno, o eros para os antigos não tem essa conotação, certo? É a escadaria do amor, digamos assim. E, olha, digo a vocês, antes de passar para o niilismo, que até os epicuristas, que não é que eles eram hedonistas por si, né? Mas que eles eram bem... seria difícil delinear o sistema deles aqui, mas que eles eram bem focados também nisso. Até os hedonistas tinham objetivos mais nobres do que o homem moderno hedonista. Por quê? Porque os epicuristas queriam atingir a ataraxia, que era o estado de impassibilidade. O método deles era diferente dos outros filósofos. Mas por que eu digo isso? Porque é sabido que nas casas deles haviam cortesãs que aderiam a essa filosofia de Epicuro, meretrizes, etc. Estou brincando que até os epicuristas, até os pagãos, que eram ruins, eram menos ruins do que muita gente hoje em dia, entendeu? No sentido de que, pelo menos, eles tinham algo nobre em mente, né? Ou algo menos pior. E aqui, a cereja do bolo, a coroa da desgraça. O niilismo. Olha, não vai dar para falar tanto do niilismo quanto eu queria. Mas ele é o resultado de todas as filosofias que eu coloquei, talvez. Então, assim, ele parte de um certo princípio de inutilidade, falta de fundamento, da moral, da razão, da religião. Aversão ao cristianismo, certo? Ele é uma filosofia voluntarista, ou seja, eu, pela minha vontade de poder, né? Pela minha vontade de poder, eu vou viver segundo o modo de um super-homem. Eu vou impor o modo mesmo que eu vou agir, entendeu?
isso é uma explicação bem curta, né? Dá para fazer todo um curso, né, sobre isso. É também irracionalista, certo? Por justamente desprezar a filosofia, a razão. E olha, é uma filosofia que leva ao absurdo, certo? Que, uma vez não admitindo Deus, não admitindo a objetividade das coisas, não admitindo a capacidade da nossa razão de atingir qualquer conhecimento que seja, em algum grau, uma vez admitindo a inutilidade da fé, etc., dos sistemas morais, eles vão chegar a um ponto absurdo, quase que de loucura, em que, uma vez tudo não mais tendo sentido, né, só sobrando o nada, né, o nihil, seria esta opção possível para o homem, que negou a Deus, certo? Então, talvez você não conheçam nihilistas, existem alguns autores e pessoas também nihilistas, mas são poucos, né? Mas alguns enlouqueceram. O próprio Nietzsche, né? Claro, o Nietzsche tem causas naturais, mas olha, o Nietzsche, ele teve sífilis e morreu num manicômio. As fotos dele no fim da vida são bem tristes. Tem um famoso na academia, né, que eu escuto muito, não aguento mais, que é o Gilles Deleuze, né, que é um filósofo nihilista francês que morreu em 2004, eu acho. Ele se suicidou pulando de um prédio. Então, assim, e o pior de tudo, os nihilistas vão dizer que a loucura, muitas vezes, é a consumação do nihilismo. E que eles estão certos em fazer essas loucuras, entendeu? Que, na verdade, eles estariam consumando a filosofia deles, sendo coerentes. Então, assim, pelas frutas conhecereis a árvore, né? É uma filosofia que gera loucura, em última instância, se for levada aos seus últimos consequências. Esse filme esqueci o nome do diretor, Festim Diabólico. É um filme, é do Hitchcock. É um filme muito pesado, mas que é bom. Pode dizer. Sobre um livro interessante sobre o tema também é um live do Chester, que trata sobre nihilismo. Exatamente. Men Alive. Tem uma parte que o professor nihilista do Chester, do Innocent Skid, ele fala, o único jeito é se suicidar, não tem sentido a vida, e o aluno aponta a arma para o professor. Mas não, eu quero viver. Então, assim, esse filme do Hitchcock, que é o Festim Diabólico, é baseado em um caso real de 2 alunos que tiveram contato com ideias, né, de cunho nihilista, e decidiram fazer um experimento muito triste, criminoso, né? Eles decidiram matar um colega deles, que era amigo deles, aliás, no filme é enforcado, não sei como foi na vida real. Eles mataram o cara enforcado para provarem que eles eram super-homens, né? Digamos assim, que eles tinham a vontade de poder, né? Essa história aí de crime aí imposto para mim não existe não. Eles mataram um amigo deles, e aí no filme é bem pesado, eles colocam, eu não sei se isso aconteceu na vida real, mas desse jeito, mas o que aconteceu, esses estudantes matarem um amigo, na vida real aconteceu, após terem contato com ideias filosóficas. Eles mataram um amigo e fizeram todo um experimento bizarro com a família dele. Eu não vou dizer porque senão vou dar spoiler. É bem pesado. Esse não é o nome não é qual. Então, assim, a gente vê que aquele velho adágio, né? Ideias têm consequências, e consequências graves. Cuidado com os amigos de 6 anos, não vão andar com niilista não, que eles vão matar. Mas olha, ideias têm consequências, meus caros. Ideias podem ajudar na santificação, podem deixar você doido. Aquelas brincadeiras que aparecem de vez em quando, a gente vê notícia. Tinha uma época que apareceu a brincadeira da avaliação social, que a pessoa fizesse desafios. Isso tem um nihilista? Talvez seja mais maldade para o adolescente fazer besteira mesmo. Maldade de alguém que propôs, né? Porque adolescente é meio... Você vê que a negação de Deus, o nihilismo é uma consequência direta da negação de Deus. Você nega Deus, você nega o
pessoa falou, acho que faz mais de um ano, né? Eu só respeito ateu nihilista. Se não é nihilista, eu não respeito não, porque é uma consequência direta. Sim, da negação de Deus, exatamente. Um amigo de que ele fala com a gente dele. É o médico dele. Olha, não nos desanimemos. Essas pessoas, lembramos que essas pessoas são seres humanos. E elas caíram no erro por várias coisas. Pelo pecado, obviamente. E elas, às vezes, se obstinam no erro, mas nós devemos ir ao encontro delas, certo? Coragem, certo? Esses temas, eles podem dar um certo amedrontamento, primeiro princípio, mas nós temos a verdade, certo? E às vezes pode levar contra a parede, né? Assim, tipo, ser tão exalar a santidade ao ponto de Sim. ajudar na conversa. O exemplo é muito importante. Coragem. Um detalhe bem ordinário, assim, quando eu perseguido conhecer Nietzsche ficou maravilhado com a presença. Sim. Isso meramente, como posso dizer? Virtudes humanas. Virtudes humanas, civil, né? Sim. Santidade. Pois é. Então, assim, coragem, meus amigos. E assim, tenhamos piedade dessas pessoas, sabe? Porque é digno de compaixão. Por mais você vê um niilista, uma pessoa que está se afundando nisso, é digno de compaixão e nós devemos ajudá-la, primeiro protegendo-nos com o sólido da doutrina e com a vida de santidade, para que com essa doutrina e com essa vida de santidade a gente ajude a outra pessoa, com exemplo e com ensinamento.